Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar os meus irmãos, Romanos, capítulo de número 5, por gentileza. Estaremos lendo a partir do verso 1. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Glória a Jesus. A carta aos Romanos, Novo Testamento, fácil de achar, bem familiarizado de nós todos. Capítulo 5, versículo 1. Estaremos lendo os 5 primeiros versículos. Os irmãos que acharam, pode dizer amém? Amém. Leiamos então a palavra de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus irmãos, eu desde já agradeço a sua atenção dispensada à palavra de Deus, aonde nós queremos compartilhar uma palavra diretamente do coração de Deus para o nosso coração aqui nesta noite. Nesta leitura bíblica que nós acabamos de ler, existe uma palavra que se repetiu por mais de uma vez, e eu gostaria de destacá-la com os irmãos aqui nesta noite. Se os irmãos se ateram com bastante atenção à leitura, os irmãos vão ver que a palavra que se repete é a palavra esperança. E eu gostaria de falar um pouco sobre a esperança com os irmãos aqui nesta noite. Falar sobre a esperança não é aquele animalzinho verdinho que às vezes voa e dá uma pousadinha lá na cortina da sua casa ou na sua parede. A esperança bíblica não é aquele animalzinho verdinho, nem é a do ditado popular, que é a última que morre. E para nós então entendermos o que é a verdadeira esperança bíblica, eu quero destacar o personagem nosso deste mês. E com ele nós vamos entender o real significado da esperança. E qual seria este personagem? Abraão. Diz a Bíblia que um belo dia Deus chegou a Abraão e mandou ele sair do lado de fora da tenda dele. Perceba que eu fico meditando nesta ordem de Deus. Será que Deus não poderia falar com ele dentro daquela tenda? Deus poderia falar com ele, porque Deus ele não é uniforme. Um ser uniforme é um ser que tem uma única forma de agir. Mas Deus não é uniforme, ele não tem uma única forma de agir. A Bíblia diz que o nosso Deus ele é multiforme. Ele tem várias formas de agir e de operar. Então ele poderia falar com Abraão dentro daquela tenda, como poderia falar de qualquer maneira, em outro lugar, de qualquer forma. Mas existe um mistério do porquê que Deus queria que ele saísse de dentro daquela tenda. Porque quando ele sai daquela tenda para fora e ele chega do lado de fora, e o texto bíblico não diz, mas eu posso aqui conjecturar, sem trazer nenhuma adulteração à espiritualidade do texto, que Abraão deve ter pensado consigo ou dito para Deus: Senhor, o Senhor mandou eu sair e obedeci, agora eu estou de lado de fora. E o que é para fazer? E Deus diz para ele: conta as estrelas do céu. E eu quero crer que ele olhou para cima e talvez tentou contar aquelas estrelas. Talvez se nós nos colocarmos no lugar de Abraão e nós fôssemos contar as estrelas, às vezes eu, quando era criança, eu tentei fazer isso uma vez. Uma vez, quando a gente morava na roça, no interior, eu tinha um tio que vinha de longe e ele tinha uma mania de ficar olhando para o céu e contar estrela, e tinha uns brilhos que passavam e ele dizia que era satélite, e a gente ficava horas e horas, à noite olhando aquilo.
E aí um dia eu fiquei olhando e é 1, é 2, é 3, e eu não passei daí, eu não consegui realizar essa contagem, porque é impossível se contar as estrelas do céu. E Deus mandou Abraão, conte as estrelas do céu. Porém, Deus deixou uma informação, conta, faz essa contagem, mas se é que você pode contar. E ele não conseguiu contar, porque é impossível fazer esta contagem das estrelas do céu. Aí eu entendi por que Deus mandou ele sair por lá de fora da tenda. Porque se dentro daquela tenda Deus manda ele olhar para cima e contar as estrelas, e ele faz este movimento que eu estou fazendo agora, olhando para o céu, para obedecer a Deus e tentar contar as estrelas, ele conseguiria ver o céu? Obviamente que não. Ao erguer a cabeça acima e olhar para o alto, ele veria o telhado da tenda. Ele ia ver a parte que tapava superior da tenda. Ele não conseguiria ver o céu. Então a tenda era a limitação da visão dele. A tenda era o limitador da visão. Foi por isso então que Deus mandou ele sair para fora. Porque dentro da tenda você fica com a visão limitada. Mas quando ele saiu para fora, ele pôde olhar para o céu e contemplar a imensidão e conseguiu ver além da tenda. Dentro da tenda ele não conseguiria ver, mas fora da tenda a sua visão ela foi ampliada e ele não conseguiu contar. E então Deus vai dizer para ele, assim como as incontáveis estrelas do céu e também os inumeráveis, incontáveis grãos de areia da praia, assim será a sua descendência. Bendito vai ser aquele que te abençoar, mas maldito também vai ser aquele que te abençoar. Então se abençoou é abençoado, amaldiçoou é amaldiçoado. Mas tem algo que mexe comigo nesta revelação de Deus para ele, é que Deus não vai mandar Abraão, que nessa época ainda nem era Abraão, era Abrão. Depois que ele vai ter o seu nome mudado juntamente com sua esposa, que não era Sara, originalmente era Sarai. E diz a Bíblia que Deus não vai mandar ele sair numa busca desenfreada, correndo atrás da bênção. Como você às vezes encontra para alguém e pergunta como é que está a sua vida, como é que você está, o que você está fazendo. Ele diz, eu estou aí correndo atrás da bênção. Isso está errado. Não quer dizer que a gente não tenha que batalhar, mas correr atrás da bênção, não. Gente, quem está na direção de Deus. Já foi falado muito aqui hoje sobre a obediência. A gente, quando está na direção de Deus, a gente não tem que correr atrás de nada. A Bíblia diz ao contrário, em Deuteronômio no capítulo 28, se eu obedecer a Deus, todas essas bênçãos me alcançarão. É a bênção que vai correr atrás de mim, se eu trilhar o caminho da obediência. Aleluia! E aonde eu quero chegar, que Deus não mandou, saia, Abrão, desenfreado, buscando a bênção. Não, Deus falou com ele, sê tu uma bênção. Uma coisa é você querer a bênção, outra coisa é você ser parte da bênção. Uma coisa é você querer a bênção, mas outra coisa diferente é você ser a bênção propriamente dita. E Deus não disse, vai, ou procure, ou corra atrás da bênção. Deus disse, seja você esta bênção. Se tu uma bênção. Então seja você uma bênção. Você tentou contar, não deu certo. Assim eu vou fazer próspera e multiplicadamente a sua descendência. Abençoou, está abençoado, amaldiçoou, está amaldiçoado. Mas porém Deus agora vai lançar uma palavra muito forte sobre Abrão. E Deus vai falar com ele, sai da tua terra. Ele morava lá na Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus. Mesopotâmia que existe até o dia de hoje. Existe a faixa de terra da Mesopotâmia, existe até o dia de hoje, não com este nome, porque este era o nome antigo. Mesopotâmia significa faixa de terra entre rios, porque essa faixa de terra da Mesopotâmia, aonde existia Ur, a cidade dos caldeus, aonde Abrão morava, era cortada pelos rios Tigre e Eufrates, que existe até hoje, não com o nome de Mesopotâmia, mas possivelmente nos territórios do Irã, do Iraque, uma parte do Afeganistão. E Deus chegou lá e disse para ele, você tem que sair do meio dessa terra, e você tem que sair do meio dessa parentela. Aí talvez isso vai dar um nó na nossa mente. Será que para Deus realizar algo na minha vida, eu tenho que abandonar minha casa? Eu tenho que abandonar minha terra, minhas posses? Será que eu tenho que dar a Deus para minha família, para poder Deus fazer algo na minha vida? Não. Aqui não é o literal terra e o literal família numa mensagem para nós hoje.
A mensagem de Deus hoje é: se nós queremos que algo de Deus às vezes aconteça em nossa vida, existe algo que talvez atrapalhe, e ele pode ser valioso como a terra e ser importante como uma família, mas se é para algo de Deus acontecer na nossa vida, nós temos que executar a cada dia a renúncia para que algo de Deus aconteça em nós. Eu não sei em você, eu não posso falar de você, eu tenho que falar sobre mim. Eu sei o que eu preciso mudar e renunciar a cada dia para que a vontade de Deus se cumpra. Eu não sei você, mas talvez seja a terra, talvez seja a parentela. Com alguns discípulos que acompanharam Jesus foi diferente. Levi, por exemplo, estava na banquinha da coletoria, arrancando do couro do povo, cobrando impostos com usura. E Jesus falou: Levi, eu vou te fazer no Mateus, me segue aí. E Levi largou a banquinha para lá e foi embora. Pedro estava na beira do rio, lavando as redes, e Jesus falou: me segue. Então eu não sei. Alguém largou a banquinha, alguém largou a terra, alguém largou a família. Com Elias e Eliseu, diz a Bíblia que Eliseu estava na direção de Deus, procurando um sucessor para o seu ministério profético, e a Bíblia diz que quando Elias viu Eliseu estava arando como 12 juntas de boi, e Elias lançou a capa sobre ele, e Eliseu entendeu que o lançar da capa era a chamada de Deus sobre a sua vida. E sabe o que Eliseu fez? Continuar arando terra? Arando nada. Diz a Bíblia que ele pegou aquele boi, matou, fez churrasco e acompanhou o profeta. Então eu queria que você entendesse isso. Eu não sei se é terra, não sei se é família, eu não sei se é banquinha de coletoria, eu não sei se é barco, se é rei, eu não sei se é boi, eu não sei o que você tem que fazer, mas nós precisamos ser lapidados a cada dia, e se a gente não renunciar ao que nos atrapalha, a gente não vai ver a vontade de Deus cumprir em nós. Quem está vivo aí pode dar glória a Deus. Aleluia. Família fala de afeto, de afago, de amor, de aconchego, e a terra é posse, é dinheiro, e Deus mandou ele sair de lá. Mas eu queria meditar com os irmãos o seguinte: se você mora de aluguel, perceba bem, se você mora de aluguel, e Deus fala: sai do aluguel e vai para uma casa própria que eu vou te dar. Quem faria essa troca aí? Quem faria? Quem faria essa troca? Quem faria? Se Deus falar: você está andando de bicicleta, Viação Canela, mas você vai mudar para lá que eu vou te dar um carro novo. Quem aceita essa troca? Eu também aceito. Se você está numa boa e Deus te chama para ir para o melhor, quem não aceita? Eu aceito, vou levantar a mão, porque às vezes você pode ficar inibido. A palavra serve para mim. Se Deus falar: sai de Friburgo e vai para São Paulo, eu vou. Mas não é qualquer palavra de um pseudo profeta. Eu tenho certeza que é Deus, porque isso é perigoso. Saber que é Deus. Porque quando Deus manda, Deus garante. Aleluia. Então, se Deus manda eu ir para tal lugar, eu vou receber uma bênção. E o que eu queria que você meditasse: se Deus está falando o que vai fazer, aí é muito mais mole. Aí ficou, mel na chupeta, maravilha, mamão com açúcar. Deus já garante, como eu acabei de dizer. E Deus está falando: você vai para lá que eu vou fazer isso, vou te dar aquilo, vai ser assim. Deus, eu estou aceitando, Senhor, eu estou fazendo as malas e estou indo embora. Só que Abraão já tinha uma vida próspera, estabilizada e abençoada. E Deus mandou ele largar tudo, e Deus não falou nem o que ia fazer, nem para onde ia. Agora a pergunta continua: aceitaria? Ó, o silêncio. Agora ninguém levantou a mão, nem eu. Porque se você vai fazer uma troca do ruim para o melhor, é fácil. Se Deus fala o que vai fazer, é fácil. Mas Deus falou: sai que no caminho eu te mostro. Agora eu quero ver. Isso é depender de Deus, gente. Isso é assinar um cheque em branco. É você juntar as suas malas, desfazer as suas barracas, pegar a sua mulher, pegar a sua criação, pegar seus empregados, seu jornaleiro, e a mulher falar: nós estamos indo para onde? Eu não sei. Deus só mandou sair e não sei o que vai acontecer, eu não sei para onde a gente vai, mas nós vamos para onde? Eu não sei. Deus só mandou ir. Faz essa troca agora que eu quero ver. Você não está pobre, você não está ruim, você está numa boa. Você já tem uma vida próspera e estabilizada. E Deus está mandando sair e sem dizer o que vai acontecer e para onde você vai. E aí? Sabe o que diz a Bíblia na Galeria dos Heróis da Fé? Hebreus capítulo 11, versículo 8. Abraão, pela fé, aceitou uma
a chamada de Deus e obedeceu sem saber para onde ia. Existe uma outra tradução da Bíblia que vai dizer que ele creu no invisível. Aleluia. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas querem ver. Alguém quer ver alguma coisa. Existem lugares por aí oferecendo até coisas para as pessoas verem e se escorarem como amuletos e muletas para poder dar uma ajudinha. E a gente não precisa disso, porque o dia que a fé não servir mais, a gente está perdendo nosso tempo. A fé ela tem que ser suficiente. Aleluia! A fé é suficiente. Você pode tomar posse dessa palavra no seu espírito aí? A fé já basta. Orabacando remarácia. Olha para mim uma dúzia de crente que está do teu lado, por gentileza, diz para ele: a fé é suficiente. E as pessoas querem ver, as pessoas querem prova, as pessoas querem apalpar alguma coisa. A Bíblia diz que num belo domingo de manhã, 3 Marias chegaram desesperadas, afoito e correndo, dentro da casa onde os discípulos estavam reunidos. Falou: gente, tem uma notícia bombástica para contar a vocês. Nós fomos lá no túmulo do homem, ungir ele lá, ver como é que estava o cadáver dele. Só que quando nós chegamos lá, inexplicavelmente, os soldados estavam tudo desmaiados no chão, a pedra estava rolada, e as ataduras que envolviam o seu cadáver estavam dobradas sobre a pedra que o puseram, e nós ficamos desesperados, para onde levar o corpo do nosso mestre, o que é que fizeram? Aí de repente nós olhamos, tinha um anjo sentado, falou: vocês não estão achando que vocês estão procurando lugar errado, vocês estão procurando no meio dos mortos. Ele não está no meio dos mortos mais, ele já está no meio dos vivos, porque ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vai lá e avisa que ele vai adiante de vocês para Galileia. Quando elas chegaram lá e deram essa notícia, onde eu quero chegar? João saiu num galope, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. João partiu numa velocidade para conferir. Pedro estava no canto chorando. Outros foram ver, outros correram, outros confabularam sobre a notícia, mas teve um lá que ficou de dura serviço. Vocês lêem a Bíblia, vocês sabem quem é. Tomé: eu só acredito se eu ver, eu quero ver. Mas ele ressuscitou. Mas eu só acredito se eu ver, eu quero ver. Aí daqui a pouco Jesus aparece dentro da casa, atravessando a parede. E eu já acreditava. E se eu estou num lugar e aparece um ser humano atravessando parede, sem bater na porta, para mim já basta. Para você não basta não. Para mim já está bom. Para você não está bom não? Para mim já está bom. Se atravessando uma parede sem bater na porta, para mim já está bom. E Tomé acreditou? Não, não acredito não. Eu quero ver a marca dos cravos. Aí Jesus montou a marca dos cravos para ele. Aí Jesus falou: você acredita agora, Tomé? Tomé falou: agora estou acreditando. Aí Jesus falou: pois é, mas tem gente aí que já acreditou antes de você sem ver. E mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz a Bíblia: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. Aleluia! Se eu quero executar a fé genuína e verdadeira, como Abraão executou, eu não tenho que ver, não preciso ver para crer. Eu sinto Jesus aqui em nosso meio, gente. Jesus está aqui dentro desta casa de oração nesta noite, aleluia. Olha o que, nós estamos em Romanos, olha o que diz a Bíblia, ainda em Romanos no capítulo 8, você não precisa abrir sua Bíblia, se você quiser, ótimo, preste atenção, nesta leitura de Romanos 8, verso 24. Olha o que diz a Bíblia: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Você pegou essa visão aí? Se eu quero ver, não é fé. Se eu quero ver, irmão Tony, não é esperança, porque aquilo que eu estou vendo, eu não estou nem aí, eu já estou vendo. Mas aquilo que eu não vejo, aí eu com paciência espero. Aí é fé, aí é esperança, aleluia. Então a verdadeira esperança, a verdadeira fé, não é aquilo que eu vejo, mas é aquilo que eu não vejo. É aquilo que eu não estou vendo. Aleluia.
E aí, você fica na vida próspera, estabilizada que já tem? Ou aceita o chamado de Deus e sai e vê? Mas eu quero uma prova. Eu já ouvi gente dizer isso, eu não sei você. Mas eu já ouvi gente dizer, se eu fizer o que Deus está mandando, o que eu ganho? Se eu mudar, o que eu ganho? Se eu aceitar Jesus, eu ganho o quê? As pessoas querem ver. As pessoas querem garantia. E não existe garantia. A gente tem que obedecer. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem que ver. Mas eu não vou desmerecer Abraão, mas eu tenho que falar porque faz parte do contexto da narrativa bíblica. Deus mandou ele fazer o quê? Deus mandou ele sair. Deus mandou ele fazer o quê? Sair. E larga a terra. Falou? Para que ele levou aquele sobrinho Ló atrás dele? Aquele tal de Ló. Para que Deus levou? Se Deus mandou ele deixar, para que ele levou? Para que ele levou? Depois começou a ter uma luta entre os pastores de ovelha de Ló e os pastores de ovelha de Abraão. Porque os pastores de ovelha de Abraão eram pastor de casa. Mas os pastores de ovelha de Ló era pastor comprado, era pastor de fora. E pastor de casa com pastor comprado, mercenário, não combina. Por isso começou a briga entre os pastores de ovelha de Ló e os pastores de ovelha de Abraão. Mas era uma luta que Abraão poderia evitar. Porque tem vento que não é culpa de Deus nem do demônio, é coisa que a gente arruma com a própria mão. Se Deus mandou deixar, para que carregou aquele cidadão atrás dele? Para quê? Aí Abraão vai chegar para ele e vai falar assim, olha, para os irmãos entender, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Te dou direito de escolha primeiro, vê o que você quer. Aí Ló era malandro. Ló olhou para um lado, tinha uma campina verde, olhou para o lado, um monte de pedra. Imagina você para onde que Ló foi. Ló falou, eu vou deixar ele se arrebentar nesse monte de pedra e eu vou para essa campina verde que é só chegar e desfrutar, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada. Já está verde, então é uma beleza. Sabe o que diz a Bíblia? Depois de uns dias a campina secou e as pedras floresceram. Porque o que manda não é a terra, é quem está em cima dela. Eu vou repetir de novo para alguém pegar isso aí, o que manda não é a terra. O que manda é quem está em cima dela, é você que manda. Alguém pode receber um negócio verdinho bom e jogar fora. Mas alguém pode pegar um pepino e resolver ele. Alguém ainda fala, até um ditado popular, né? Alguém fala, vai se envolver com essa cabeça de porco. Ué, e daí? E o que tem? Faz uma feijoada dela. Ué, eu um dia cheguei na casa do meu sogro lá em Santa Maria Madalena e mataram o porco, consumiram o porco todo, mas tinha uma cabeça congelada lá. E ninguém resolvia aquela cabeça. Eu peguei aquela cabeça, eu fervi com louro, fervi com limão, fervi com vinagre, desossei aquilo tudo, fritei, fiz um belo trabalho, troquei dentro de um feijão vermelho, fiz farofa, fiz couve, falei, agora vamos comer a cabeça de porco. Eles falaram, mas a cabeça de porco deu nisso. Eu falei, pois é, o problema não é a cabeça de porco, é na mão de quem pega ela. Vocês estão entendendo isso aí? Eu estou falando um português bem claro para a gente entender. Não interessa, você tem que usar a sua realidade, o seu favor. Ah, mas eu só como salsicha. Come salsicha e dá glória a Deus e transforma a salsicha em picanha. Aleluia. O negócio é que Deus está com você. Dom Limão faz uma limonada. Aleluia. O que manda é que Deus está com você. Ué. Mas o negócio é ter fé. Ter fé. O negócio é você ver sem estar vendo. Pastor de doido, né? Pastor de maluco. Mas a fé é isso. Não tá ali. Mas você está vendo. Vocês estão entendendo isso aí? Aleluia, isso é esperança, é crer, é acreditar, é depender de Deus sem ver. Aleluia. Mas só que o tempo passa. E Jesus não é miojo. Jesus não é miojo, é. Porque hoje nós queremos Jesus miojo. 3 minutos para já do jeito que eu quero. E não é assim. Eu orei por um negócio 4 anos até Deus fazer. Sabe o que é 4 anos sofrendo? E até Deus fazer? Tem coisa que Deus faz ontem, tem coisa que Deus faz hoje, mas tem coisa que Deus faz com 4 anos, com 10 anos, com 20 anos. E aí a pergunta que não quer calar é, você vai esperar ou vai se precipitar? E vai, não vou dar uma ajudinha em Deus, vou fazer um jeitinho brasileiro aí. Abandona isso. Deus não precisa de ajuda, nem de jeitinho brasileiro. Você tem que esperar. Porque senão você vai passar na frente de Deus e vai atrapalhar as coisas.
Pastor, mas pregador, evangelista, está demorando. Deixa demorar. Existe um tempo determinado para tudo e você tem que esperar esse tempo de Deus acontecer. Você tem que esperar. Mas Abraão e Sara, rapaz, 2 velhinhos, 100 anos, o ventre de Sara amortecido pela idade. Falou, para ter descendência, o negócio multiplicar igual as estrelas do céu, tem que ter um varão, um homem aí. Não tem como. Abraão, vamos dar um jeitinho nisso aí. Vamos fazer um cabrito aí. Deita com a escrava, com Agar, e aí você tem filho. Abraão foi, deitou com Agar, com a escrava, teve filho? Teve. Abraão teve filho? Teve. Só que uma coisa é ter filho e outra coisa é cumprimento de promessa. Ele podia ter arrumado 500 filhos, mas não era filho da promessa. Não era. Ele poderia arrumar 500 filhos. Uma coisa é você arrumar um negócio com a sua mão e outra coisa é Deus te dar. Vocês pegaram isso aí? Uma coisa é você arrumar com seus méritos, com a força do braço. Outra coisa é Deus te entregar na sua mão. Só que tem gente que não quer esperar Deus entregar e quer resolver. Gente, eu sinto Jesus aqui dentro falando com alguém aqui. Aleluia. Uma coisa é você, Deus te dá. Aí tem, cuidado, gente, que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Tem gente que está com uma suposta bênção que Deus deu, mas está numa prova terrível. Eu posso falar 2 coisas sobre a bênção de Deus para a nossa vida? Primeiro, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Pegou? 2, Deus é Deus de paz e não de confusão. Se você está numa bênção que só tem confusão, Deus não está nesse negócio. E se em vez de você ter enriquecimento, você está tendo tribulação, eu sinto muito te informar, Deus também não está. Porque Deus enriquece e não traz dor, Deus é paz e não é confusão. Cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Não quer dizer que Deus falou que você vai sentar e ficar esperando cair do céu. Cair do céu é só chuva. Fezes de passarinho, avião, uma vez ou outra, sereno e outras coisas mais. O seu trabalho é obedecer. Seu trabalho é confiar. Seu trabalho é esperar. Isso quem tem que fazer. Porque ser humano não é pecado não. Você sabia disso? Ser humano não é pecado. Pecado é querer ser Deus. E tem gente que está querendo ser Deus. E querer ser Deus é pecado. Mas ser humano é correto. Nós sermos humanos é correto. Porque a gente é humano. Só que a gente não pode querer ser Deus. Fazer jeitinho brasileiro, passar na frente de Deus, dar uma ajudinha para Deus, está errado. Está errado. Deus esqueceu de mim, esqueceu nada, irmão, você tem que esperar. Porque uma coisa, eu vou repetir isso aqui, a repetição é pedagógica. Uma coisa é Deus falar que vai te dar, outra coisa é você arrumar com a sua mão. Aleluia. Deus falou que Adão não era para ele deitar com escrava. Não era para ele deitar. Não era para ele ter feito isso. E sabe o que aconteceu? Isso custou um grande prejuízo, porque Deus ficou um tempão em silêncio sem falar com ele. Você sabe o que é Deus ficar em silêncio? Você orar, você pedir, você clamar, e Deus está em silêncio? Já parou para pensar isso? Deus ficou em silêncio com Abraão por consequência da desobediência, porque ele quis passar na frente de Deus. Ele quis arrumar um filho, ele quis fazer com a mão dele. Meu irmão, me desculpe a franqueza, não fica triste comigo não. Mas se você quer fazer, então não entrega para Deus, dá seu jeito. Mas se é para Deus fazer, então entrega na mão de Deus e descansa. Não entreguei para Deus, mas vou dar um jeitinho aqui. Não entreguei para Deus, mas vou fazer aqui. Não entregou para Deus, está entregue. Olha a palavra, entregue, deixa no altar e descansa, minha gente. Isso custou o silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio. Deus ficou anos e anos sem falar com Abraão. Até que Deus retorna a comunicação. E aquela mulher e aquela criança não tinha culpa de nada. E Deus mandou despedi-los. E o fato que eles não tinham culpa de nada é que Deus mandou despedi-los com provimento para a viagem de despedida. E quando o provimento acabou e Agar sentou com Ismael, que é o pai da descendência dos muçulmanos, sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer, Deus enviou o anjo e os assistiu. Era um filho? Era filho de Abraão? Era.
Mas não era o filho da promessa, não foi o filho que Deus deu. Foi o que ele arrumou com a mão dele. Aí a Bíblia diz que um belo dia chega lá 3 cidadãos com afeição humana, mas que eram anjos. E chega para Abraão e diz, a promessa está de pé. Deus vai te dar um filho. E como era reunião de homem, de acordo com os costumes antigos, Sara estava escondida atrás de um pilar. Tinha um pilar e ela escondida atrás do pilar, escutando os anjos falar isso lá com Abraão. E enquanto os anjos falavam que a promessa estava de pé, ela caía na risada. Ela ria, está na Bíblia. O anjo entregava a confirmação do que Deus ia fazer e Sara ria, debochava. E ela nem no ambiente estava, ela estava num outro cômodo, atrás de uma pilastra, de uma viga de sustentação da tenda, rindo. E ela não estava no ambiente, para os irmãos entenderem. Aí o anjo falou assim, a tua mulher está escondida lá atrás de uma viga, lá rindo lá, e só para ela saber que é Deus no negócio, o menino vai se chamar Isaac, que significa riso, só por causa da gargalhada que ela está dando lá. E vai acontecer. Vai acontecer. Aí sabe o que diz a Bíblia? Ainda em Romanos, voltando agora ao capítulo 4, e versículo de número 16. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Aleluia. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Versículo de número 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Parece que tem hora que o negócio dá nó na cabeça da gente. Porque não é para ter esperança, porque a esperança é a fé viva, que você espera o que não está vendo. Só que agora Abraão creu, e ele em esperança creu contra a esperança. Prestou atenção nisso? Em esperança creu contra a esperança. Meu Deus, que mistério. Porque existia um cenário. O que é em esperança crer contra a esperança? Tinha um cenário. 2 casal de velho, impossível a promessa de Deus se cumprir, e de vias humanas e naturais e fisiológicas, nasceu um menino, um homem daqui. Mas Abraão creu num outro cenário. E sabe qual foi o cenário que ele acreditou? O cenário que está no versículo de número 21. Fiel é aquele que prometeu. Aleluia. Então o que é em esperança, crê contra a esperança. Tem o cenário negativo, mas tem o positivo. Então, contra o negativo, você joga o positivo. Aí a gente fala de promessa, aí existe um bordão aí antiguíssimo, que às vezes alguém libera, nada contra, e alguém na emoção, aleluia, glória a Deus. Qual é o bordão? Quem tem promessa não morre. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Quem já ouviu isso aí? Quem tem promessa não morre. Sinto muito te desapontar, morre. Quem tem promessa morre. Sinto muito te desapontar, quem tem promessa morre. E tem um monte de gente que tem promessa que era para estar aqui dentro, mas está em situações obscuras com promessa. E se não tiver tempo e não se consertar com Jesus, vão morrer e vão se perder com promessa e tudo, se não se arrependerem. Deixa eu colocar isso bem claro. Sabe, sem contar mulheres e crianças da primeira geração de israelita, sabe quantos saíram do Egito? 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. E isso não é cravando, porque esse número é meio movediço. Dessa nação original que saiu do Egito, sabe quantos deles entraram em Canaã? Só 2. Josué e Caleb. Os outros que entraram foram da nova geração, que nasceu pelo deserto das peregrinações de 40 anos. Então tem um povo que saiu do Egito com a promessa de entrar em Canaã. Entraram, morreram no deserto com promessa e tudo.
Porque tem gente que o negócio dele é promessa, 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 é promessa. O negócio dele é promessa, eu estou correndo atrás da promessa, meu negócio é promessa. O negócio dele é promessa, 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 promessa. E aí se perde. Porque a gente não tem que ter compromisso com a promessa, por mais que a mereçamos e a esperamos. Mas a gente não serve a promessa, a gente serve o autor da promessa. Porque diz a Bíblia em Hebreus 10, 23, fiel não é a promessa, mas fiel é aquele que a fez. Você quer receber algo para o seu coração? Seja fiel a Deus e Ele será fiel à promessa. Você pode virar para alguém que está perto de você e dizer isso, seja fiel a Deus, Ele será fiel à promessa. Diga isso para os 50 crentes aí, por gentileza, em volta de você aí. Seja fiel a Deus. Eu não tenho que ser fiel à promessa, eu tenho que ser fiel a Deus. Porque se eu estou em dia com Deus, a promessa vai ocorrer. Mas se eu ficar só atrás da promessa e esquecer Deus, não vai dar em nada. Pegaram? Pegou isso aí no seu espírito? Eu sinto Jesus aqui dentro. Tem alguém que pode levantar a mão para cima e glorificar o Rei Jesus junto comigo? Aquele glória da vitória bem gostoso. Aleluia! Eita glória! Ora mando revarácia remanderrai, aleluia. Se eu for fiel a Deus, Ele será fiel à promessa. E o que parecia impossível aconteceu. O seu Isaac nasceu. Mas só que Deus não para por aí, né? Deus lá no início não falou, vai acontecer assim, assim, assado. Lá no início Deus falou, se ele aceitar a chamada e caminhar, no meio do caminho eu conto como é que funciona. Depois que custou tanto, Tony, para conseguir um moço, o menino já estava na juventude, não era inocente, sem entender das coisas. Quando achou que estava já tudo na benção, agora é só vitória, vamos sentar e relaxar, comer uma pipoca, beber um guaraná, que está tudo na benção. Aí Deus chega e fala, agora pega esse menino, teu único filho, sobe uma das montanhas de Moriá, em oferta queimada, em holocausto, o Senhor me oferece ele. A Bíblia diz que Abraão pegou aquele menino, pegou a lenha, pegou o fogo, pegou os criados e partiu para Moriá. Quando chegou no pé do Monte Moriá, diz a Bíblia que presta bastante atenção, que, rapaz, a pessoa de fé é um negócio extraordinário. Porque a pessoa de fé, ele tem a mente de Deus. Porque diz o texto que nós acabamos de ler, de Romanos 4, verso 23, que Deus chama o que não existe como se existisse. Deus chama o que não existe como se existisse. E quando Abraão chega no pé do Monte Moriá, olha a palavra de Abraão. Ele vira para os criados e fala, ficai aqui, porque eu e o menino vamos lá e eu volto. Era o correto, eu vou, nós vamos e eu volto. Porque ele está subindo com o menino, ele vai matar, vai oferecer o menino para Deus, vai morrer queimado e descer ele sozinho. Era o correto a expressão a se dizer. Mas não foi isso que Abraão falou? Abraão não disse nós vamos e eu volto, ele disse nós vamos e nós voltaremos. Nós. Como eu disse, o menino não estava sendo enganado, o menino estava ciente do que estava acontecendo. Quando chega no pé do monte, o menino olha para o pai e fala, papai, tem lenha, tem fogo, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão virou e falou assim, meu filho, o cordeiro é você, meu filho, quem vai para o abate hoje é tu. Foi isso que Abraão falou? Não. O cordeiro para si Deus proverá. Aleluia. Quando chega no alto do monte, a Bíblia diz que Abraão prepara o altar, Abraão arma a lenha, amarra o menino, coloca ele e passa a mão no cutelo. Abraão ia executar. Deus não aceitava sacrifício humano, mas Deus fez para testar ele. Deus permitiu. E quando ele ia executar o menino, Deus falou, faz isso não. Olha para o lado aí. Quando ele olhou para o lado, tinha um cordeiro amarrado no meio do mato. Você já parou para pensar? Como é que aquele cordeiro amarrado foi aparecer no meio daquele mato, rapaz? Como ele foi aparecer lá? Se a gente for estudar a Bíblia, a gente vai ver que existe vários nomes de Deus. Deus é um só. Só existe um Deus. Mas existem os vários nomes de Deus. E esses vários nomes de Deus é muito especial. Porque Deus se manifesta naquilo que você está precisando.
Se você estiver doente, ele se manifesta como Jeová Rafá, que é aquele que cura. Mas se você estiver a ponto de matar o seu único filho, ele se manifesta naquele momento no que você precisa. Ele se manifesta como Jirê, o Deus de toda a provisão. Então creia isso, só existe um Deus, Deus é um só. Aleluia, mas Ele se manifesta naquela necessidade que você precisa. Aleluia! Hey! Urabácia Ramarahai! Ele está aqui para se manifestar hoje. Se você receber esta palavra naquilo que você precisa. Às vezes você está sem paz, mas Ele pode se manifestar como Shalom na tua vida hoje. Às vezes você está precisando de uma causa ser resolvida, Ele pode ser o Tzidkenu, o Deus da justiça nossa. Ele pode se manifestar naquilo que você precisa. Aleluia. Oramando revarácia ramanda rai. Eu encerro. Existia um costume antigo, e era um costume antigo quando homens faziam qualquer negociação. Se dois homens chegassem e fizessem uma negociação, um trato, um negócio, quando eles acabassem de fazer o trato, o combinado, aquela negociação, então ambos faziam um juramento, se interpretavam por jura, porque a jura era para tirar qualquer contenda e qualquer dúvida do acordo que estava sendo feito. Os irmãos estão entendendo isso? Então, se uma pessoa botasse um símbolo juramental sobre a palavra, a outra parte ficava ciente que aquele negócio com certeza seria cumprido e aquela palavra seria executada por causa da jura e do símbolo juramental que aquele homem estava impondo. Então, existe alguém que até hoje faz isso nos seus negócios. Te juro pela minha mãe, te juro pelo meu pai. Naquela época, fariseus e bons religiosos não juravam esse tipo de jura que alguém jura hoje. Jurava pelo maior e potente símbolo religioso que existia, o templo de Jerusalém. Juravam pelo templo. Alguém jurava pelo altar do templo para dar firmeza à sua palavra. É por isso que Jesus chegou e botou um fim na jura. Jesus falou assim: homem que é homem, a tua palavra tem que ter serventia. E crente que é crente não jura, ele tem que ter palavra, ou é sim ou é não, porque o que passa disso é procedência maligna. Crente, cristão, não jura, é sim ou é não, ou acredita ou não acredita. Tem que ter peso, tem que ter de palavra, para acreditar sem precisar jurar. Preste atenção. Por que eu estou explicando isso? Porque Deus, quando foi falar com Abraão, Deus não é favorável à jura, Deus não faz juramento. Mas às vezes Deus, Ele desce ao nível da pessoa e realiza algo, não que Ele concorde, mas que a pessoa possa entender no nível em que ela está colocada. Os irmãos estão pegando isso? Então Deus falou: se eu não falar em jura, Abraão não vai acreditar nessa palavra. Porque toda coisa séria, eles selam com juramento. E eles juram por algo maior e um símbolo mais forte que possa existir. Vocês estão entendendo isso? Aí Deus falou assim: eu vou jurar então, vou fazer uma jura com Abraão aqui. E quando Deus se interpôs com juramento a Abraão, Deus estava sentado no trono dele e Deus falou: agora eu vou procurar alguém maior do que eu para me dar validade nesta promessa que eu estou fazendo aqui. E quando Deus foi procurar alguém maior do que ele, para poder dar validade à palavra de promessa que ele estava dando a Abraão, eu não sei se você sabe a resposta, mas Deus não achou, porque não tem ninguém maior do que Deus. Então, não havendo ninguém maior do que Deus para se jurar, Deus falou: a garantia da palavra sou eu. Eu sou a garantia, porque ninguém é maior do que eu. Olha isso aqui para encerrar. Hebreus, olhe comigo esse versículo aqui de Hebreus, capítulo de número 6 e versículo de número 13. E eu encerro com essa citação bíblica. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, olha aí, como não tinha outro maior porque jurasse, jurou por si mesmo,
certamente dizendo: abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme a consolação, nós, o que nós podemos nele, o nosso refúgio, em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, aonde nosso percussor Jesus entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ei, crava isso no seu coração, como a âncora do navio é cravada e segura ele em alto mar. Deus é a garantia da promessa. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.